Afinal, quem foi Tiradentes? Como esse mito foi gestado? Qual era a sua grande fonte de inspiração? E qual foi o grande erro deste inconfidente? Este é um vídeo para iniciarmos o entendimento dos grandes mitos que permanecem presentes na história, no presente e no futuro de Minas. A fonte principal utilizada aqui é a biografia do Tiradentes, escrita por Lucas Figueiredo, a partir de uma ampla pesquisa, juntando fontes, recorrendo aos arquivos oficiais e agregando estatísticas para, de fato, compreendermos melhor aquela época e quem foi aquele inconfidente. Trata-se de um livro extenso, de mais de 500 páginas, muito bom de ler e que eu realmente recomendo. É claro que outras referências foram incorporadas, principalmente a mitologia da mineiridade, que é uma referência para qualquer vídeo, para qualquer comentário aqui. Nós vamos fazer aqui 5 recortes específicos, buscando elementos que nos permitam de fato compreendermos a construção do mito. Primeiro recorte: a vida de Joaquim José da Silva Xavier. Seu pai, Domingos da Silva dos Santos, nasceu em Portugal, na região do Minho, que fica no norte do país, e por lá ele ficaria se não fosse a descoberta do ouro em Minas. Chegando aqui no Brasil, ele foi para a comarca do Rio das Mortes, que é a atual região de São João del Rei. Ele chegou lá por volta dos 40 anos e conheceu uma moça 23 anos mais jovem, Antônia da Encarnação Xavier, com quem se casou. A futura mãe do Tiradentes nasceu aqui no Brasil em 1721, mas o seu pai tinha a mesma origem do Domingos. Ele também era da região do Minho e também tinha vindo para o Brasil em busca do ouro. Depois de casados, eles moraram na fazenda do Pombal, atual Ritápolis, onde possuíam um plantel de 36 escravos. Isso era mais ou menos 3 vezes a média dos proprietários de escravos aqui em Minas. E eles exploravam diversas atividades, dentre elas uma lavra de ouro, animais, agricultura, que eram atividades bem comuns ali na época. Joaquim da Silva Xavier, o Tiradentes, nasceu em 1746 na fazenda da família, e aquele era um momento onde o estado de Minas estava muito perto de atingir o pico da produção de ouro. Para a gente ter uma ideia, estima-se uma produção mais ou menos de 10 toneladas de ouro em 1746. Comparando com o ano de 1790, 2 anos antes da morte do Tiradentes, quando a produção era quase 3 vezes abaixo, em torno de 3,4 toneladas de ouro. Além dele ter nascido numa situação financeira acima da média, ele viveu num ambiente letrado. Seu pai e sua mãe sabiam ler e escrever, o que não era tão comum para aquela época, assim como ele. E apesar dele não ter tido acesso à educação formal. A morte da sua mãe, aos 34 anos, foi seguida 2 anos depois da morte do seu pai, com 59 anos de idade. Naquele momento, Tiradentes tinha apenas 11 anos de idade. Já era órfão de pai e mãe. Ele, naquele momento, então, enfrenta uma mudança bem significativa na sua vida. Os 6 irmãos e irmãs se dispersaram naquele momento e cada um seguiu a sua própria história. Tiradentes foi viver com seu padrinho, que se chamava Sebastião Ferreira Leitão, e foi com ele que aprendeu a arte de tirar os dentes, que não era uma profissão formal como conhecemos hoje. Mas há diversos relatos da sua habilidade, extraindo dentes mais rápido, com menos dor, e também se aventurando em prescrever medicamentos. De fato, aquele ofício não era valorizado, inclusive financeiramente, no século XVIII, o que o fez a buscar novas atividades. Bom, a partir do que ele herdou, Tiradentes ele exerceu de fato atividade de fazendeiro, de minerador, mas ele não tinha a vocação para isso. E depois de ser um certo dentista, isso também não trouxe sustento financeiro para ele. Então, naquele momento, ele vira uma profissão muito comum também, que era a profissão de mascate. Quando então ele percorreu longas distâncias em Minas, comprando, transportando e revendendo mercadorias diversas. Nas atividades, seja de tirador de dentes ou de mascate, Tiradentes tinha muito contato com as pessoas e também, como mascate principalmente, ele adquiriu um profundo conhecimento de Minas, com registro de passagens dele no norte de Minas e no Jequitinhonha. E essa capacidade de acessar as pessoas em diferentes lugares, de conversar e de difundir informações,
Isso é um elemento crucial para entendermos de fato a sua participação e qual foi a sua contribuição na Inconfidência Mineira. Bom, em 1775, quando Tiradentes tinha 29 anos, ele então entra na carreira militar como alferes dos Dragões de Minas, que era uma guarda da coroa portuguesa em expansão em Minas, exatamente para aumentar a cobrança dos impostos. E naquele momento, Minas já estava num momento bem significativo de desaceleração da extração do ouro. O cargo de alferes, é bom que a gente saiba, era o posto mais baixo do oficialato, mas ele, de fato, dava uma certa estabilidade financeira para ele e o colocava como a mão forte de Portugal aqui no Brasil. Entre 1775 e 1789, ele não foi promovido, apesar de ter liderado os desafios importantes estabelecidos pelos seus superiores. A coroa portuguesa não tinha um projeto claro para o Brasil, queria apenas aumentar a arrecadação e extração de ouro do Brasil. E o mais ambíguo aqui é que, ao mesmo tempo que Tiradentes vigiava e reprimia, ele também, naquele momento, difundia informações de liberdade, informações de revolução em Minas. E essa habilidade é um elemento importante da Constituição, inclusive da identidade do político mineiro. Esse é um registro importante que algumas vezes nós vamos retomar em outros vídeos específicos aqui. Segundo recorte, a real participação de Tiradentes na Inconfidência. Tiradentes não era o líder. Ele levava informação de um canto para o outro, engajava novas pessoas, ele também se colocava em risco o tempo inteiro. A sua função era, de fato, recrutar pessoas para a Inconfidência. Ele funcionava difundindo informações, espalhando ideias e angariando homens para defenderem de uma possível resposta armada de Portugal aqui em Minas. E é claro, ele não tinha comando sobre os demais inconfidentes. E há quem diga que Cláudio Manuel, Tomás Gonzaga de Aquino, o Luiz Vieira da Silva e até mesmo o Alvarenga Peixoto, esses sim eram os idealizadores, os intelectuais do movimento em Minas e quem de fato estavam redigindo a futura Constituição. E alguns até mesmo temiam em andar ao lado do Tiradentes, que, claro, falava muito e não tinha a mesma envergadura intelectual. Bom, não há dúvidas que o aumento da fiscalização portuguesa em Minas e a ameaça da derrama foram cruciais para a agitação. E por trás desse movimento é fundamental entendermos que o interesse econômico dos grandes devedores de impostos de fato ditou o ritmo. Como eu já comentei em outro momento aqui no canal, dentre os inconfidentes havia, de fato, ex-contratadores que deviam fortunas para a coroa portuguesa. E em 1788, das 8,6 toneladas que a derrama arrecadaria, 9 contratadores deviam um total de 7,3 toneladas. Isso, para a gente ter uma ideia, num total de 190 mil homens e mulheres livres. Então era uma concentração muito significativa. E os números citados agora mostram efetivamente que os grandes devedores eles ditaram o real interesse de parte relevante dos inconfidentes aqui. E sim, podemos dizer que Tiradentes foi utilizado pela elite de Vila Rica. Afinal, eles tinham um interesse econômico muito claro no movimento da Inconfidência e também o fim trágico do Tiradentes reforça essa inferência. Afinal, ele foi o único enforcado. Terceiro recorte, a inspiração teórica, filosófica e política de Tiradentes. Naquele momento, os Estados Unidos já haviam declarado a independência em 1776. A Revolução Americana seria a grande inspiração para os inconfidentes por conta do seu ideal republicano, da possibilidade de criar um aparato de Estado com uma constituição própria e de elementos iniciais da cidadania. E é muito interessante a gente levantar uma história. Um contato importante foi realizado por um brasileiro que estudava em Coimbra, chamado Maia Barbalho. Ele se encontra com um dos grandes pais da independência americana, Thomas Jefferson. Eles estavam em Portugal, ele escreve uma carta, consegue de fato uma reunião e pede formalmente um apoio dos Estados Unidos para estabelecer uma revolução no Brasil. E é claro, crente que havia um ideal libertário genuíno nos Estados Unidos, Vendeck, que era o codinome do Maia e Barbalho, ele, representando o movimento de Minas na Europa, ele formaliza esse apoio de pedido
dos Estados Unidos, enquanto inclusive força política. Mas ele não obtém esse apoio. O interesse comercial americano com Portugal era muito maior, havia um grande fluxo comercial entre Estados Unidos e Portugal, e o americano não abriria mão desse interesse econômico em nome do louco desejo de liberdade dos mineiros. Bom, Vendeque, ele também estabeleceu contato com José Álvares Maciel. Ele era um dos quadros mais bem preparados. Álvares Maciel era formado em mineralogia e metalurgia em Coimbra, e foi ele que trouxe o livro de Tiradentes, a grande inspiração, chamado o Recuiel, que hoje está no Museu da Inconfidência de Ouro Preto. Mas, afinal, se a grande inspiração dos Inconfidentes era a Revolução Americana, a sua visão de república, de governo, o que ficou para trás nas histórias de Minas? O que teria sido Minas Gerais e o Brasil caso os fundamentos escritos no Recuiel fossem de fato aqui implementados? É claro que a gente precisa de um vídeo ou mais de um bem específico para tratar disso, e é claro que isso será objeto de um estudo específico aqui, a partir de um livro do Kenneth Maxwell chamado O Livro de Tiradentes. Quarto recorte. Qual foi o grande erro de Tiradentes? Será que foi falar demais? Não. Aliás, falar muito era o seu diferencial. Ele tinha efetivamente uma capacidade de estabelecer conexões, de fazer parcerias. Era algo que ele aprendeu como dentista e, sobretudo, como mascate. Mas ele era uma pessoa do seu tempo, do século XVIII. Ele não era da elite, mas ele tinha sim escravos e ele tinha uma condição de vida acima da média. E em nome do seu objetivo de efetivamente fazer um movimento de inconfidência, ele deixa a mulher e a filha para caminhar em Minas e no Rio de Janeiro, mas a gente acredita aqui que o seu grande erro foi, de fato, ele não ter enxergado os escravos como uma força política. Ele, de fato, não promove uma articulação com os escravos no movimento da Inconfidência. E apesar da gente falar pouquíssimo sobre escravidão aqui em Minas, só para a gente ter uma ideia, no século XVIII, este estado concentrou a maior população de escravos trazidos da África para o Brasil. Dos 2 milhões de escravos trazidos naquele século, metade veio de fato para as Minas, sem contar com aqueles nascidos no Brasil. A mineração consumiu a maior parte, mas os escravos aqui em Minas estavam presentes em praticamente todas as outras atividades econômicas. E para um Marte, um mito do porte de Tiradentes, será que seria pedir demais para que ele enxergasse aquela população escrava de uma outra forma? Para responder essa pergunta específica, a gente tem que voltar atrás numa reunião que ocorreu em dezembro de 1788 entre os Inconfidentes, quando um Inconfidente, que é o Alvarenga Peixoto, ele levanta de fato a possibilidade de alforriar todos os cativos para que não houvesse um levante em Vila Rica, uma vez que os negros eram um número muito superior aos brancos aqui no Brasil. E, para a gente ter uma ideia, ele era um dos inconfidentes mais abastados. Só ele tinha 132 escravos, mas mesmo assim ele estava disposto sim a alforriá-los para tirar um obstáculo de frente da Inconfidência. Ele tenta então negociar com os outros Inconfidentes, mas nenhum Inconfidente apoiou a sua proposta. E como mostra Lucas Figueiredo, os padres envolvidos, os ex-contratadores, todos os intelectuais, os advogados, todos se calaram, incluindo Tiradentes. Assim, não que a Revolução Americana tenha feito algo diferente em relação à escravidão. Eles também não enxergavam o povo preto como uma força. Eles não estavam na agenda efetivamente. Mas para um estrategista militar, ter uma força de 174 mil escravos só em Minas ao seu lado, isso seria uma estratégia invencível para tomar o poder e instaurar um novo governo em Minas e no Brasil. Agora, imaginem se isso tivesse ocorrido. O Brasil, sim, teria um grande protagonismo na história republicana e um pioneirismo humanitário no mundo. E aqui fica uma nova provocação. Nos tempos atuais, quem são essas pessoas que estão nos alertando sobre os fatos tidos como impossíveis e que não estamos escutando? Bom, de fato, a Inconfidência foi o movimento separatista mais reconhecido pela busca da liberdade.
mas também foi aquele de menor profundidade do ponto de vista social, como mostra Maria Arminda no livro A Mitologia da Mineiridade. E como a autora demonstra, o fato da Inconfidência ter sido gestada pelas mentes mais brilhantes de Minas, demonstra que o saber cria sua própria tradição, além de ser uma manifestação de poder. E é a partir dessa análise que a gente propõe uma reflexão sobre qual tradição Tiradentes de fato ajudou a criar e quais foram as forças que ele realmente defendeu. Quinto recorte, a construção do maior mito de Minas. Não há registro da imagem de Tiradentes. Os estudos, inclusive, são parcos e incompletos. É importante a gente ressaltar que esse foi um mito construído quase 100 anos depois que ele morre, em 1792. A Inconfidência, ela em si, tinha sim uma ambição de instalar uma república aqui no Brasil, ainda que não houvesse uma identidade nacional estabelecida. E as andanças dos Inconfidentes, elas ocorreram principalmente em Minas e um pouco no Rio, mas não teve ainda agregação dos outros estados. E quando o movimento republicano volta à cena, é necessário retomar a história dos Inconfidentes. E aí sim criar uma imagem, a imagem de um Cristo Salvador que luta contra os portugueses, que foi morto e quase foi crucificado. Assim como Jesus, que morre de uma forma brutal na cruz, e com isso ele concede a liberdade para os seus fiéis e cria a base da Igreja Católica que a gente conhece atualmente. Assim como ele, Tiradentes também morre de uma forma trágica, não na cruz, mas enforcado, e a partir da sua derrota é sim estabelecido as bases da identidade de Minas e a base da República no Brasil. Então, como o biógrafo do Tiradentes mostra, a figura do Joaquim da Silva Xavier, ela foi moldada e remoldada, e então apropriada, sempre no papel de herói. Após 100 anos, esse movimento republicano ele se apropria então de uma imagem inventada. E como é tratado na sua biografia, abre aspas, a partir daquele momento, tendo se firmado como personificação do herói brasileiro, o Joaquim mítico foi apoderado por movimentos ideológicos dos mais variados matizes. Esse mito, então, é construído de várias formas específicas, desde o estabelecimento do feriado de 21 de abril, passando pela criação, na verdade, pela mudança do nome da cidade histórica de Tiradentes em 1889. Ele também vira medalha de honra do governo de Minas, ele vira nome do edifício da cidade administrativa e ele vira estátua com cabelos longos e com uma corda no pescoço em plena Avenida Afonso Pena, em Belo Horizonte. E ele também já esteve presente inúmeras vezes em discursos de políticos importantes. Juscelino, Milton Campos, Tancredo, principalmente este último, que classificou o martírio da Inconfidência como o berço da unidade do Brasil, o berço da nacionalidade, o berço da democracia constituída em Minas, como uma predestinação histórica. E o seu nome foi e ainda é invocado também em momentos importantes da cena política do Brasil, quando se faz necessário relembrar os ideais da República, o significado da busca da liberdade, da democracia, da não aceitação de uma dependência ou de uma subserviência. E quando isso ocorre, toda aquela força de Tiradentes se faz presente para justificar alguma proposta de ação. E é isso mesmo, o mito tem esse poder atemporal. Um poder onde o tempo é uma variável muito distinta da que conhecemos hoje. Como se o mito fosse algo que pudesse ser relembrado e se fizesse presente mesmo depois de 200 anos do seu falecimento. Agora, o mito também serve para muitas justificativas, cada um para se colocar no seu lugar, sem muitos questionamentos. O mito serve para isso, para justificar a posição social de classes específicas com uma aceitação do porquê que é assim, porquê que deve ser assim. E, sem dúvidas, Tiradentes foi sim um mineiro de coragem que ousou questionar o poder estabelecido e possui muito mérito no movimento da Inconfidência. A gente não pode apagar a sua contribuição e principalmente o seu destemor. Mas a pergunta que eu faço aqui é: a qual objetivo o mito de Tiradentes de fato contribuiu? Quais foram os interesses que ele atendeu? Será que o ideal da liberdade era libertador para quem efetivamente? O que a gente precisa entender é que essa busca de liberdade ela estava muito mais
para um restabelecimento de uma nova ordem que seria comandada pela elite que já estava aqui. Era um momento que Minas estava perdendo sua importância econômica e que a elite local se valia do artifício da Inconfidência para tentar se manter no poder. Aliás, essa é uma marca muito importante para esse estado. Quando Minas não consegue imprimir um dinamismo econômico, Minas puxa para si a relevância na política, como se a república no Brasil precisasse do aval de Minas para ocorrer. E Tiradentes serviu a esse propósito, muito mais do que a instauração de um ambiente onde o cidadão pudesse de fato exercer os seus direitos e os seus deveres, isto é, ser livre dentro dos limites de uma nova lei. Esta é uma leitura recortada para mostrar a função do mito de Tiradentes em Minas. A sua imagem, associada à busca da liberdade, de fato reflete o que ocorreu? O que representa, de fato, a liberdade defendida pelos Inconfidentes, senão um rearranjo do poder estabelecido aqui? E para finalizar, instigar mais quem me escuta, será que na história de Minas existiu algum exemplo de articulação entre a elite e o povo no questionamento do poder estabelecido? Será que houve um outro Tiradentes que enxergou os escravos de uma outra forma? É claro que tem um outro exemplo, uma inspiração que não é uma inspiração bem acabada, não é um exemplo tão falado, ele não tem feriado, não tem nome de cidade, não tem medalha de honra, não tem estátua, e não é nome de prédio na cidade administrativa. Qual é esse exemplo e por que ele não é comentado? Depois a gente vai conversar um pouco mais em relação a isso aqui. Bom, muita coisa para a gente desdobrar e entender aqui, né? É só o início. Por favor, comente, compartilhe e principalmente discorde. Um abraço.